E aí pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todos os contos, todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje vamos analisar um conto muito interessante com o título de Hypnos. Esse conto foi escrito em 1922 e publicado em maio de 1923 na revista The National Amateur. Deixa eu só confirmar para ver se é verdade. Isso mesmo, The National Amateur. Para quem quiser, é revista número 5, né? Edição número 5. Bom, qual que é a história desse conto? Aqui a gente tem um dos poucos contos em que o Lovecraft escreveu que eu acho que se passa na Inglaterra. Na Inglaterra mesmo. Em Kent, nos arredores de Londres. O personagem principal, como sempre, quer dizer, como sempre não, mas é comum que o Lovecraft não faça isso, né? Ou melhor, que ele faça isso. Aqui a gente tem um conto que o protagonista não é nomeado. Ele é um artista, um escultor. Ele encontra na rua um homem muito belo, assim, ele parece até uma criatura mitológica, um fauno. Ele encontra desacordado, assim, no meio de uma multidão. E esse homem o protagonista leva esse homem para casa, porque ele sente naquele mesmo momento que o olhar entre eles, juro que não é um romance gay, mas aquele olhar entre eles é quase como se fosse quase como se houvesse uma filosofia compartilhada no sentido artístico e no sentido de contemplação. E aí ele leva esse cara para casa e aí juntos eles navegam através dos mundos dos sonhos, locais assim completamente fora da nossa realidade. E aí esses dois, né? Dois personagens, eles têm aquela projeção, quase que uma projeção espiritual. Eles vão navegando por diferentes éons, por diferentes estrelas, constelações, até que, claro, eles encontram o que não deveriam ter encontrado. Na verdade, um amigo dele encontra, e aí depois ele aconselha, né? Aí ele, depois desse evento, ele aconselha o amigo dele e fala assim, ó, não podemos mais dormir, tem alguma coisa como se tivesse algo no céu perseguindo ele. E aí, dependendo das estações do ano, ele olhava para uma constelação específica, como se tivesse alguma coisa vindo atrás dele. E falou, a gente tem que ficar acordado o máximo de tempo possível. E aí eles usavam drogas para isso, para se manter, provavelmente cocaína, não sei, alguma coisa assim, para se manter o máximo acordado, porque toda vez que eles dormiam, esses pesadelos estranhamente reais assolavam. Até que chega um momento da narrativa em que eles ficam sem dinheiro, e aí o amigo dele cai de exaustão, né, num sono exaustivo, e ele, só pelas expressões de terror no rosto dele enquanto ele dorme, o personagem principal, ele fica boquiaberto, assim, sabe? Ele fica completamente amedrontado. Mas ele fica ainda mais amedrontado quando da janela surge uma luz vermelha e se apossa desse amigo. Quase como se os dois fossem... quase como se a projeção desse amigo no sonho tivesse vindo buscá-lo assim, de uma forma meio horrenda. E aí ele cai num sono profundo. Ele vê assim, primeiro ele abre os olhos, né, e ele vê no reflexo do olhar dele como se ele tivesse atravessado esses mundos pitorescos, e aí depois ele cai num sono profundo, e ele nunca mais volta. E o personagem principal entra em convulsão. Então os moradores ouvem, né, as batidas da convulsão, a algazarra, arrombam ali, e ele começa a contar a história do amigo dele, cadê meu amigo, e blá blá blá. E o pessoal fala, você nunca teve nenhum amigo e tudo mais. E aí ele fica completamente aturdido com essa realidade quando eles voltam para casa. Quando ele volta para casa, na verdade, o pessoal, os moradores falam, pelo menos você tem essa linda peça de mármore. Aí ele fica tipo assim, o quê? Ele vai para a linda peça de mármore e ele vê que aquela feição é justamente a feição do amigo dele. E aí, será que o que ele viveu foi uma realidade? Será que esses deuses aí que foram atrás deles, né? Porque o amigo dele tinha essa hipótese,
essa ambição de dominar as estrelas, né, dominar o próprio tempo, será que essas entidades têm o poder de reverter o tempo ou de controlar a mente das pessoas? Nunca saberemos. Mas enfim, é um conto muito interessante com o título de Hipnos e o conto termina aí. Então espero que vocês tenham... e o conto termina com ele ficando velho, né? Cada vez que ele vai dormir, ele sente que ele vai ficando mais velho, mais raquítico, e ele termina dessa maneira. Com ele todo ferrado, como a gente sempre gosta dos personagens do Lovecraft. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!